Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é o nosso canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso, aonde divulgamos todos os estudos que estamos fazendo correlacionados às escolas iniciáticas do passado e agora recentemente inauguramos uma outra vertente de estudarmos as cartas de Paulo, porque aqui também é o canal Nas Pegadas de Paulo. Então, estamos estudando as cartas de Paulo também. Hoje é com muita alegria que estamos aqui para dar sequência aos estudos da China Antiga, módulo 3. Lembrando sempre que o canal tem playlists do módulo 1, o Egito Antigo. Lá temos os estudos que fizemos sobre o Caimalho, sobre a Tábua Esmeralda. Também no módulo 2, a Índia Antiga, temos a playlist dos estudos sobre o Bhagavad Gita, muito legal. E esse ano estudamos no primeiro semestre o Tao Te Ching, no módulo 3 da China Antiga, e agora estamos quase finalizando os estudos do livro Os Analectos. Sem mais delongas, vamos aqui compartilhar os estudos desse vídeo. Escolas iniciáticas do passado, módulo 3, a China Antiga. Sempre gostamos de lembrarmos aqui dos objetivos, né? Estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à nossa vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade através do nosso testemunho. A agenda aqui do primeiro semestre, que concluímos o livro Tao Te Ching, e agora estamos aqui. O vídeo ele tem o objeto de estudo dele é o livro 15, o livro 16, Os Analectos. Estudamos no dia 3 do 11, e é sobre isso que falaremos hoje. E para já adentrarmos o clima aqui das nossas reflexões, criando esse misticismo, esse ambiente místico, trazemos a reflexão: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Muito bom. Esse é o livro que nós estamos acompanhando e já vamos para o livro 15, verso 2. Em Xi'an, quando as provisões acabaram, os seguidores tinham se tornado tão fracos que nenhum deles conseguia pôr-se em pé. Zulu, com indignação, pintava em todo o rosto, disse: é possível que haja momentos em que até mesmo os cavaleiros são levados a circunstâncias tão extremas? O mestre disse: não causa nenhuma surpresa ao cavaleiro encontrar-se em circunstâncias supremas. O homem vulgar, ao encontrar-se em circunstâncias extremas, jogaria para cima qualquer escrúpulo. No verso 2, Confúcio já vem nos alertando que não importa as circunstâncias que estamos vivenciando, nós não devemos abandonar as nossas, os nossos escrúpulos, né? Aquilo que nós estamos buscando, o nosso propósito, o nosso eu, né, elevado, o eu supremo, o eu superior. Então, que nós tenhamos forças para resistirmos às dificuldades das experiências e não nos deixarmos levar por essas dificuldades, às vezes traindo a nossa própria consciência. Então, que a gente possa manter a nossa consciência intacta, independentemente das circunstâncias que estamos vivenciando. No verso 8, o mestre diz: não falar com um homem que pode se beneficiar com isso é desperdiçar o homem. Falar com um homem que é incapaz de se beneficiar com isso é desperdiçar as palavras. Um homem sábio não desperdiça
nem homens e nem palavras. Então, que nós também possamos, né, utilizar o nosso tempo, utilizar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, utilizarmos as nossas palavras em coisas que beneficiarão aqueles que estão à nossa volta e, consequentemente, a nós mesmos. Eu entendo um pouco disso, desse verso que estamos estudando aqui, do livro 15. No verso 13 do livro 15, o mestre diz: acho que devo abrir mão da esperança. Ainda estou para conhecer um homem que tenha tanta afeição pela virtude quanto pela beleza feminina. E mais uma vez, em outro verso diferente, Confúcio vem nos trazendo aqui a reflexão sobre aonde que nós estamos colocando as nossas atenções, né, a nossa afeição, a nossa energia em buscar a virtude, ou nós estamos deixando a simbologia aí das coisas materiais nos dominarem? Então, essa reflexão Confúcio ele vem fazendo ao longo de vários livros e que sirva também para que nos norteie aqui nas nossas vivências no mundo da matéria. Livro 15, verso 18, o mestre diz: o cavaleiro tem a imortalidade como matéria-prima, e ao observar os ritos, coloca em prática, e ao ser modesto, dá-lhe expressão, e ao ser fiel às próprias palavras, a completa. Assim é um cavaleiro de fato. Confúcio ele vem nos mostrando o caminho da nossa própria redenção aqui, podemos entender assim, né? Para nos transformarmos nesse cavaleiro, nessas pessoas, né? Nesses seres humanos cada vez mais humanos, com virtudes que sempre colocam o interesse coletivo acima do interesse pessoal. Então, aqui ele vai falando que eu tenho que buscar ser o mais moral possível, e não é essa moralidade pregada nos tempos de hoje, é ser moral comigo mesmo. Não é exigir do outro, é exigir comigo mesmo. Então, eu tentar ser o mais moral possível, observando as leis, né, os ritos aqui, as odes, nos nossos tempos, podemos colocar observando as leis de Deus. E quando eu faço isso e coloco em prática essas leis, eu vou dando a expressão, né, do que eu estou buscando, que é se tornar um cavaleiro, na simbologia aqui dos analectos, e para nós é nos transformarmos, fazer a nossa autoiluminação. Então, é nesse sentido aqui que esse verso vem bem de encontro para todos nós que estamos buscando a transcendência da matéria, que não é fácil, né? Estudamos, 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 e no momento de colocarmos em prática, às vezes não conseguimos ainda, mas isso faz parte da nossa limitação, do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso apego. E é um exercício de sempre estar se esforçando em colocar um pouquinho a mais em prática, para que lá na frente tenhamos o resultado e possamos completar, né, esse estigma aí do cavaleiro nas nossas vidas. O verso 24, o mestre diz: Tu Kung perguntou: existe uma palavra que possa ser um guia de conduta durante toda a vida de alguém? O mestre disse: talvez a palavra Shu. Não importa aos outros aquilo que você não deseje. Aliás, não imponha aos outros aquilo que você não deseje a si próprio. De novo, aqui tem uma similaridade muito intrínseca com os ensinamentos do Cristo, cristão, da Bíblia cristã, que ele vai falar sobre isso, né? Mateus relata isso, que a gente faça pelo outro aquilo que a gente quer que faça por nós mesmos. E depois a doutrina espírita também ratifica isso, a gente vai ver isso aqui já já nos nossos estudos. No verso 32,
O mestre diz: o cavaleiro se dedica a atingir o caminho e não a garantir comida. Vá e cultive a terra e você terminará tendo fome, é claro. Estude e você terminará com um salário de oficial, é claro. O cavaleiro preocupa-se com o caminho, não com a pobreza. Então, de novo aqui, falando que esse caminho é um caminho que não é das coisas materiais, ele procura um caminho que transcende a matéria, transcende, transpassa, vai para cima, né? Vai por cima da matéria. E é isso que nós que estamos buscando aqui, a redenção dos nossos corações, também temos que colocar como meta, né? Sempre termos o olhar que transcende as coisas terrenas. Eu sei que isso não é fácil, nós nos esforçamos para buscarmos isso, eu me esforço, e na maioria das vezes ainda eu não estou conseguindo isso plenamente, consigo parcialmente, um pouquinho, tem dia que não consigo, mas esse é o esforço constante de quem se quer se transformar num cavaleiro ou num ser humano mais humano a cada dia. No verso 35, o mestre diz: a benevolência é mais vital ao povo do que o fogo e a água. No caso do fogo e da água, já vi homens morrerem ao se entregarem a eles, mas nunca vi nenhum homem morrer ao se entregar à benevolência. Olha que bonito, né? Então, assim, o fogo mata, né? Queimado, a água mata afogado, mas se eu me entregar de corpo e alma à benevolência, isso não vai trazer nenhum tipo de consequência física ao ser humano. Bem interessante. E no verso 41, o último aqui do livro 15, o mestre diz: é suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido. Ele sempre vem, né, em todos os livros falando sobre a palavra, para que nós tenhamos bastante cuidado, né? Jesus ele nos ensina que não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca que faz mal ao homem, porque é aquilo que está dentro do nosso coração. E Confúcio vem sempre falando: cuidado com as palavras, olha as palavras, fala as coisas que você consegue fazer, não exige dos outros e assim por diante. Então vamos para o livro 16, verso 6. Confúcio diz: na presença de um cavaleiro, corre-se o risco de cometer três erros: dirigir-se à palavra antes que a palavra lhe tenha sido dirigida é temerário. Ao dirigir a palavra quando a palavra lhe for dirigida, é ser evasivo. Não dirigir a palavra, né? É ser evasivo. Falar sem observar a expressão na face do cavaleiro é ser cego. Então, nós temos que usar aí a, toda, toda a dinâmica, né, das expressões, das palavras, da expressão corporal ao nosso favor, quando nós estamos vivenciando com aqueles que estão à nossa volta. Confúcio disse: o cavaleiro teme três coisas: teme o decreto do céu, teme grandes homens e teme palavras dos sábios. O homem vulgar, sendo ignorante do decreto do céu, não teme. Trata grandes homens com indolência e as palavras dos sábios com ironia. Então, quem está na busca, né, de se transformar em cavaleiros, ter atenção aos decretos do céu, quer dizer, as leis universais, né, podemos entender assim, as leis divinas que regem as nossas experiências, né? Observarmos o que diz aquelas pessoas sábias, os sábios, quais são as suas orientações, né? Isso daí é muito importante para que a gente aprenda sem ter a necessidade de passar por aquela experiência, né? E ter cuidado com homens, né? Com homens que estão aqui na Terra encarnados, sempre nós temos que ter esse cuidado, né, de não venerarmos, né, aqueles que estão aqui, e sim sempre vislumbrarmos as coisas que transcendem a matéria. Verso 10, Confúcio diz: há 9 coisas às quais o cavaleiro deve dedicar seu pensamento: enxergar claramente,
ao uso dos olhos, escutar acuradamente ao usar os ouvidos, ter uma atitude cordial, ter um comportamento respeitoso, ser consciencioso ao falar, ser reverente ao cumprir seus deveres, buscar conselho quando estiver em dúvida, prever as consequências ao ficar com raiva e, à vista de uma vantagem a ser obtida, saber o que é correto. Então, podemos aqui falar em ser correto, tomar cuidado com as nossas ações quando estamos desequilibrados, entendermos os nossos deveres, ter cuidado com a nossa fala, de novo, né, ele vem falar sobre isso. Ele fala também da cordialidade, do respeito e de nós usarmos os nossos sentidos, né, os nossos ouvidos, as nossas falas, os nossos olhos, para sempre favorecer aquilo que nós estamos buscando. Os 9 pontos. No verso 16, aliás, no verso 11 do livro 16, Confúcio diz: ao contemplar o que é bom, ajo como se estivesse correndo o risco de ser deixado para trás. Ao contemplar que não é bom, ajo como se estivesse bebendo água fervente. Conheci tal homem, ouvi tal declaração. Vivo retiradamente para atingir meus propósitos e praticar o que é direito, com o intuito de realizar o meu caminho. Ouvi tal declaração, mas ainda não conheci tal homem. Então, olha aí, o esforço constante, né, da gente melhorando, da gente tentar entender, observar o que está à nossa volta, né? Então, é sempre ali tentar identificar as coisas positivas e transformar as coisas que não são tão positivas em nós. Isso vai fazer com que a gente busque o caminho. E para dar uma resumida aqui em alguns pontos, né, de atenção, eu tirei aqui utilizar bem os recursos emprestados dos livros 16 e 15, não fazer aos outros aquilo que não quer que faça para você mesmo e permanecer no caminho, independentemente da situação, das condições que estamos vivenciando. E naquela ideia de fazer aí as correlações entre a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, o Espiritismo e o conteúdo das escolas iniciáticas do passado que estamos fazendo aqui, eu peguei no livro de Provérbios, versículo 22 do capítulo 16, a sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Em Eclesiastes, capítulo 5, verso 5, melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, sempre, né, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado com o que a gente fala, né, faz o voto, e se a gente fez, nos esforçarmos no máximo para cumprir aquilo que estamos falando. Na Bíblia cristã, Mateus, capítulo 7, versículo 6, não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso ao contrário, estes os pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, aqui é aquele, né, da gente não ficar aí utilizando a nossa energia para com aqueles que ainda estão num outro campo vibratório, num outro tipo de interesse, numa outra busca, né, num outro caminho. Então, que nós possamos aqui, conforme Confúcio, conforme Jesus nos ensina, gastarmos as nossas energias nas coisas corretas, nas coisas que darão algum tipo de efeito para que não percamos aquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo. Paulo escreve aos Romanos na sua epístola, capítulo 14, versículo 13: por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário,
cada um de vocês resolva não fazer nada que leve ao seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado. Então, é fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Paulo aí instruindo os romanos e nós também, por consequência. Na parte do Espiritismo, no livro Caminho Espírita, capítulo 45, que tem o título Traços do Caráter Espírita, eu trouxe só um pedacinho desse capítulo: fé sem exclusivismo, raciocínio sem avareza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício, conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência. Então, aqui Emmanuel trazendo para nós aqui essa ideia de nós sermos generosos e não desperdiçarmos nada, né, que temos da nossa parte, da nossa energia, daquilo que nós estamos falando. O Evangelho do Chico Xavier, capítulo 199, que tem o título Conversas Maledicentes. O pedacinho que eu extraí é: a atitude de quem denigre publicamente a imagem alheia é, no mínimo, descaridosa e, portanto, contrária ao espírito do Evangelho, que nos recomenda não fazer aos outros o que não queremos que nos seja feito. Então, aqui também o Espiritismo vem falando sobre isso. O exercício prático que fizemos, no meu dia a dia consigo identificar meus erros e me esforço a corrigi-los. Lá nós debatemos, né, que é o momento de partilha do grupo de estudo, e aqui estamos novamente falando sobre isso, mas não vamos entrar em detalhes, que foi feito lá no dia dos nossos estudos. Aqui a nossa sugestão para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, pelos vídeos, é sempre tentar buscar aí o exercício, né, fazer o exercício prático, né, refletindo sobre isso durante os nossos estudos, que sempre estamos falando aqui, né, no próximo encontro. Vamos aqui no próximo vídeo falar sobre os livros 17 e 18. Então, para quem está acompanhando aqui, que possa também fazer esse exercício aqui: o quanto os ensinamentos de ser cavaleiro se contrapõem aos meus desejos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais aqui a caridade de vocês, a fraternidade com esse projeto, que acompanha, que compartilha, que manda mensagem, que estão deixando lá alguns comentários aqui nos vídeos. Meu muito obrigado mesmo por mais esse vídeo. Que Jesus ele possa sempre nos abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.